RFI Convida. Adriana Brandão. Patrícia Lavelli é professora de Teoria Literária da PUC do Rio de Janeiro e poeta. Ela está aqui hoje na RFI para nos falar da publicação na França de seu primeiro livro de poesias, Bye Bye Babel, pela editora Le Presse du Réel. O livro, bilíngue, será lançado no tradicional evento Marché de la Poésie, Mercado da Poesia, que acontece todos os anos aqui em Paris. Olá, Patrícia. Olá, Adriana, tudo bom? Patrícia, Bye Bye Babel foi publicado inicialmente no Brasil em 2018. A tradução francesa, que chega agora às livrarias, tem a particularidade de ser assinada por você mesma. Como foi esse processo? Obrigada pela pergunta. De fato, não é exatamente uma tradução, né? Quer dizer, tem uma parte do livro que foi uma autotradução, mas no que eu fui me traduzindo, eu modifiquei várias coisas. Quer dizer, do ponto de vista da tradução, eu usei aquele método consagrado pelo Haroldo de Campos e Augusto de Campos, o de isomorfismo, né? Quer dizer, de transpor uma forma na mesma forma. Então, tem um soneto traduzido como um soneto, numa língua como na outra. Mas, em alguns casos, eu transformei, por exemplo, poemas em versos livres, eu transformei em poemas em prosa. Então é um outro livro. Eu modifiquei. E alguns poemas vieram surgindo em francês. E poemas isso me angustiou muito. Nem existem em português. Nem né? existem em português. E alguns poemas que surgiram em francês, eu traduzi em português. Tem um que eu traduzi em português e outros eu não traduzi, eu não tive vontade de traduzir. E, assim, esse processo foi importantíssimo para mim. Quer dizer, de um certo modo, completou o processo do livro, né? Que eu acho que a gente já teve ocasião de conversar antes, né? E eu falei que esse livro meio que foi um retorno para o Brasil, para a língua, para o português, né? Depois de ter vivido muitos anos na França, escrevendo em francês só, como universitária na França. Então, foi um retorno ao português, mas ele teve que dar uma volta completa. Quer dizer, eu só consegui sair desse processo, desse livro, depois de reescrevê-lo em francês, processo no qual surgiram outros poemas publicados só aqui na França, porque eu achei que não fazia muito sentido publicá-los no Brasil, já que eles são textos que surgiram, né, nessa língua. Patrícia Lavelli, esse trânsito, né, essa migração entre essas duas línguas, esse Babel que está no título, está presente em vários desses poemas. Foi a sua principal fonte de inspiração? Sim, sim. De fato, a poesia, o impulso poético, o projeto do livro surgiu dessa fricção entre as línguas, né? Surgiu do desejo de retorno para o Brasil, concretamente, e para a língua, para a escrita na língua materna, mas, de algum modo, as duas línguas continuam trabalhando, e eu, de algum modo, continuo produzindo, tanto em francês quanto em português, textos. O ser poeta nasceu aqui na França, esse desejo de poesia? Sim, sim. Quer dizer, eu sempre fui uma leitora de poesia, né? Eu sempre li poesia a minha vida toda, e quando eu era criança, eu escrevi toda uma série de poemas, criança mesmo, com uns 10 anos, assim, eu escrevi uma série de poemas, e era leitora de poesia também, né? Assim, o Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, teve um papel importantíssimo na minha infância, era uma leitura de cabeceira, e eu comecei a escrever poesia a partir daí. E escrevi até, assim, a minha juventude, adolescência. Depois, essa coisa da poesia se colocou entre parênteses, eu fui estudar filosofia, fui estudar teoria e de algum modo, meu desejo de escrita foi indo em direção ao ensaio, né, em direção à escrita teórica, mas voltou para a poesia. E voltou, e eu acho que a poesia é uma coisa primeira na minha vida, de todo modo, né? Mesmo com esse desvio, de fato uma coisa importante, assim, central. Você diria que um outro fato marcante, talvez até por essa formação em teoria literária da sua poesia, é esse diálogo com a tradição da poesia universal, mas também brasileira, que está presente nos seus poemas? Certamente esse é um ponto muito importante. A pessoa que eu sou é também a pessoa que leu uma série de coisas, né? Então, leitora também de
de filosofia da linguagem, enfim, leitora, a questão da linguagem vem também por aí, não só pela minha vivência pessoal, né, plurilingüe, mãe de uma criança bilíngue, então tem essa questão e tal, mas vem também das leituras que eu fiz da tradição filosófica relacionada à filosofia da linguagem e também da literatura, né, da literatura universal e da literatura brasileira em particular. No caso específico da literatura brasileira, eu acho que tem a dimensão dos arquivos também, que está muito presente nesse livro. Né? Quer dizer, faço um certo uso de alguns textos muito canônicos como ruínas. Eles funcionam ali como ruínas, eles não estão ali como cânone a ser, digamos assim, reverenciado. Né? Eles estão ali como textos que, de algum modo, são deslocados, são ironizados, são, enfim, estão ali presentes, mas que estão ali presentes porque eles também carregam uma dimensão afetiva, eles também trazem a dimensão do ritmo da língua, enfim, então aí a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, né, a Língua Portuguesa, do Olavo Bilac, são alguns dos textos que vão dialogando aqui com as minhas intervenções, né, assim. Flores do Mal também, de algum modo, né, ali do Baudelaire vai dialogar com língua portuguesa, num poema erótico, quer dizer, tem uma espécie de deslocamento, né, do contexto do língua portuguesa do Olavo Bilac, que é um contexto assim, muito elevado, né, para uma dimensão do erótico, enfim, e, portanto, uma brincadeira, né, com esse cânone. Patrícia, você é uma das representantes da poesia contemporânea brasileira feita por mulheres. Você chegou, inclusive, a organizar um dossiê e uma importante revista francesa sobre as vozes poéticas de mulheres no Brasil. Você também integra uma antologia de poesia contemporânea traduzida e organizada pela Inês Ozek Depré. Você sente que você faz parte, publicada aqui na França, uma antologia publicada aqui na França, você sente que faz parte de um movimento? Eu acho que nós somos muitos movimentos. Eu acho que essa pluralidade é importante, quer dizer, sendo as mulheres a metade da humanidade, né, não dá para dizer que somos um movimento, somos muitos, somos muitas vozes com caminhos diferentes, com diferentes entradas, mas eu acho que a gente já teve essa conversa, né, eu acho que há, sim, uma diferença em relação ao século XX, que é justamente a quantidade de mulheres ocupando esse espaço, né, e, de fato, me sinto feliz de ser uma delas, né, de ser uma dessas mulheres que vem ocupando esse espaço na cena poética contemporânea e fazendo coisas e trazendo a literatura brasileira também para a França, né, também como representante não só das mulheres, mas também da literatura, né, do nosso país, assim, do Brasil, que é uma literatura pouco conhecida, né, na França. Eu tenho vontade de continuar fazendo isso, né, não só trazendo as vozes das mulheres, sempre, claro, mas trazendo as vozes brasileiras de uma maneira geral, né, contemporâneas em particular. O seu livro é o seu livro de estreia no Brasil e ele já está sendo publicado aqui na França. O mercado editorial para poesias na França é um mercado pequeno, quase confidencial. Por exemplo, o João Cabral de Melo Neto, ele só teve um primeiro livro de poesias com o nome dele publicado aqui na França há 2 anos. Como é que você explica essa visibilidade tão rápida da sua poesia aqui na França? Olha, eu fico muito feliz e foi realmente uma coisa assim, uma alegria inesperada. O retorno do editor, tem que dar o meu grande agradecimento ao Laurent Coët, que é o editor da coleção Aldante, nessa coleção Aldante publicada pelas Presses du Réel, que tem um catálogo extraordinário de poesia, não só estrangeira, mas poesia francesa contemporânea, enfim, que vem fazendo um trabalho muito interessante. E ele publicou essa antologia de poesia brasileira traduzida por Inês. Então, tive ali uma entrada para mandar o manuscrito. Esse manuscrito que estava na minha gaveta já há um certo tempo, né, que tinha feito parte de um certo processo de escrita. E 3 meses depois ele me escreveu uma mensagem assim, de 3 linhas, dizendo que tinha gostado muito do livro e me perguntando se eu estava de acordo para um lançamento no Marché de la Poésie, que é o evento, né, de poesia na França, assim. Que acontece desde os anos 1980. Pois é, 40 anos, está comemorando agora, então eu fiquei muito feliz e acho que eu tive sorte, de algum modo,
E acho que, sei lá, o livro agradou, acho que tem essa dimensão. Eu tive sorte de encontrar um editor bacana, né? Assim, que foi no texto, enfim, que gostou do texto. Sorte e também qualidade poética, e a gente não podia falar de poesia sem ouvir uma de suas poesias. Você poderia ler, eu escolhi uma poesia que eu acho que é muito emblemática desse seu livro, que tem o título em francês, em português e uma frase em inglês. Você Aham. poderia ler, por Posso favor? ler, vamos lá. Autrement. Ecos do dia num caleidoscópio, movem-se lentas larvas entre palavras e coisas. In other words, ninguém sonha em prosa. Patrícia Lavelle, você só sonha em verso? A gente não sabe em que língua a gente sonha, né? Mas talvez seja na língua da poesia. Perfeito, muito obrigada, Patrícia Lavelle, que acaba de publicar aqui na França o livro Bye Bye Babel e que será lançado no importante mercado da poesia que acontece neste momento aqui na França. Muito obrigada. Obrigada, Adriana, eu que agradeço.